Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia. A nossa devocional de hoje se encontra em Romanos, capítulo 15, verso de número 4. O texto diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós vemos Paulo aqui instruindo a igreja de Roma e nós lembramos, de que no passado, quando Paulo escreveu estas cartas, lembra que estas cartas eram escritas em pergaminhos e escritas como cartas, como nós escrevemos. Então, cuidado, precisamos ter este cuidado ao ler as Escrituras, e dividi-las como nós temos em nossa Bíblia hoje, em capítulos e versículos, pois essa divisão ela é muito posterior, e ela não está nos originais. Então, lembremos que a carta é uma carta. Então, nesse sentido, estou dizendo isso porque nesse sentido que Paulo está dizendo aqui faz referência ao que ele já vem falando no capítulo 14. Tudo que está escrito no capítulo 14, ele ainda continua a falar no capítulo 15. Então, faz tudo parte de um mesmo contexto ou do mesmo tema que ele está abordando com a igreja de Roma. E que tema é este? O que está acontecendo aqui? Se você voltar no capítulo 14, você vê o que Paulo começa a dizer no capítulo 14, Ainda mais no capítulo 13, ainda em alguns momentos, quando ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. No versículo 8 do capítulo 13. Aí o capítulo 14 ele já começa dizendo: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Acolhei ao débil na fé. Então, nós já vemos que Paulo está trabalhando aqui a ideia de unidade, a ideia de comunhão, a ideia de igreja que nós devemos pensar. Ele continua nesse tema e algo que Matthew Henry, que é um presbiteriano, ele vai dizer que a liberdade cristã era permitida não para nosso prazer, mas para a glória de Deus e o bem dos outros. Por isso ele diz aqui que no versículo 13 do capítulo 14, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, nós precisamos observar como deve ser esta comunhão e esta unidade da igreja. Ele está preocupado porque nem todos têm o mesmo nível, ou na caminhada cristã nem todos estão na mesma condição de conhecimento e entendimento sobre as coisas espirituais. Por isso ele fala isso também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, onde ele fala do homem natural, ele fala do homem espiritual, e começa o capítulo 3 dizendo sobre aqueles que são crianças em Cristo, são carnais, bebês em Cristo, e que ele gostaria muito de falar coisas profundas ou sólidas, mas que eles ainda não estão preparados.
Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11, vai dizer que o autor de Hebreus vai dizer que no decorrido do tempo eles deveriam ser mestres, mas ainda não, ainda precisam de leite, ainda não foram experimentados, quando deveriam saber mais as coisas profundas da palavra do Senhor. E então o capítulo 15 está tratando ainda da mesma questão. Veja que ele vai falar agora sobre agradar a si mesmo e vai usar o exemplo de Cristo e depois das Escrituras para nos exortar com relação ao que ele tem a nos ensinar aqui no verso 4. Né? Ele diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então ele já está agora colocando dois grupos aqui. Os que são fortes, né? Nós devemos suportar a debilidade dos fracos. Lembra que o capítulo 14 ele diz: acolhei ao débil na fé, não porém para discutir opinião, né? E também, como falei no capítulo 13 e 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Ele então diz sobre agradar em 3 versos. Versículo 1, né? Ora, nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Segundo, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Agrade ao próximo, lembrando o verso 1 de pessoas fortes na fé e pessoas fracas na fé. Então, agrade ao próximo. E aí agora ele usa o exemplo de Cristo no versículo 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Agora ele faz uma citação do Salmo 69, 9. Então, nós não agradamos a nós mesmos, mas suportamos os fracos na fé, o débil na fé, como 14:1 diz. Nós agradamos ao próximo no que é bom para a edificação. Este agradar aqui não significa agradar em tudo, mas agradar para a edificação. E nós agradamos porque Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, as injúrias dos que ultrajaram caíram sobre ele, ou seja, nós vamos aprendendo como lidar com as injúrias também a partir do exemplo de Cristo, como Pedro também faz no capítulo 2, a partir do verso 21 da sua primeira carta. Como nós lidamos com a nossa boca diante das injúrias que recebemos, das injúrias que ouvimos. Ele dá o exemplo de Cristo ali. E no capítulo 3 ele começa dizendo: mulheres, igualmente. Ou seja, as mulheres dentro de casa, e o marido no versículo 7 do capítulo 3, maridos igualmente. Né? E depois ele vai falar para outros grupos: igualmente façam a mesma coisa. Ou seja, olhando para o exemplo de Cristo no capítulo 2, verso 21, até o seu final do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, as relações entre marido e mulher, entre irmãos da igreja, entre jovens, enfim, todos os grupos que ele lista ali, todos deveriam levar em consideração o exemplo de Cristo e fazer o mesmo. Então, assim como Cristo não se agradou, nós também deveríamos fazer o mesmo com esta questão com o próximo. E aí chega o nosso versículo 4, que talvez você esteja perguntando: cadê a perseverança? A devocional não é perseverança? Nós já vimos, né? Já estive dando uma olhada em nossas devocionais. Começamos essas devocionais ano passado, em setembro mais ou menos do ano passado, com essas devocionais. A grande maioria dos textos
que fala sobre perseverança. E agora nós estamos olhando os textos que a mesma palavra usada para perseverança no original foi também traduzida com outras palavras. Então nós já vimos aí firmeza, nós já vimos constância lá em Tessalonicenses e agora também a paciência. Por isso eu estou falando aqui de Romanos 15, 4, porque a mesma palavra traduzida para perseverança aqui foi traduzida para nós como paciência, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, ou seja, perseverança também, e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E o verso 5, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros segundo Cristo Jesus, para que concordemos e a uma vos glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí termina esta pequena porção, esta perícope, como nós chamamos na teologia, do que Paulo está tratando aqui. Então, meus queridos, o que nós podemos tirar aqui deste contexto? Primeiro, ou desta palavra aqui hoje, primeiro que a perseverança, ela precisa vir das Escrituras, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de, com a finalidade, com o propósito, ou seja, você quer ter perseverança na sua vida? Você quer ter paciência diante das diferenças na comunhão da igreja? Diante das dificuldades que alguns irmãos têm? Se você é um forte na fé, né, você não pode agradar a si mesmo. O que é agradar a si mesmo? Vamos colocar aqui em modos práticos de nossa vida hoje. O meu irmão vai se escandalizar com as coisas que eu faço, com as postagens que eu faço, com as fotos que eu tiro, com se eu estou bebendo um champanhe no fim do ano ou não, se eu estou usando uma roupa inadequada na praia, problema dele. Então, eu não me agrado a mim mesmo. Se eu sou um cristão, se eu sigo o exemplo de Cristo, eu abro mão. É o que Paulo também nos ensina na primeira carta de Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9 e 10. É por causa do irmão na fé, eu não agrado a mim mesmo, mas eu deixo de fazer aquilo por causa do meu irmão que ainda é um fraco na fé, que ainda está em aperfeiçoamento, que ainda está crescendo. Mas então eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto por causa do meu irmão? Sim, é disso que se trata o texto. E nós só aprendemos sobre isso por meio das Escrituras. É as Escrituras desde o Antigo Testamento que vão nos ensinar, que é ela que nos ensina, foram escritas para o nosso ensino. Como João Calvino diz, tudo o que está escrito na Bíblia não é desprezado. E Cristo está em todas as páginas das Escrituras. Se nós queremos servir ao Senhor, que se queremos, como ele diz aqui, para que concordemos, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer glorificar a Deus? Confissão, a Catecismo Maior, o breve catecismo, qual o fim principal do homem? Na sua primeira pergunta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Se você quer glorificar a Deus na sua vida, você não vai agradar a si mesmo. Você vai, por meio das Escrituras, perseverar diante da debilidade ou da dificuldade que o seu irmão na fé ainda tem. Você vai deixar de fazer algumas coisas por causa dele,
mas por causa do amor por ele. Pois é isso que se trata o capítulo 14. O capítulo 14 nos mostra essa diferença e como nós podemos identificar estes irmãos, por que devemos acolher o débil na fé. No capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, ele vai falar da mesma coisa, aqueles de consciência forte e aqueles de consciência fraca, e que e o assunto ali, o tema que envolve essa questão toda entre o forte e o fraco é exatamente a carne sacrificada aos ídolos. O de consciência forte vai comer a carne sem problema nenhum, porque ídolos não é nada. Não significa nada, mas o fraco, o de consciência fraca, ele vai ter dificuldade com aquilo por causa da assimilação, da familiaridade, porque ele é um novo convertido, porque ele ainda tem algumas dificuldades, ele ainda não é forte o suficiente, então ele pode pecar quando eu faço alguma coisa, ou seja, comer a carne sacrificada ali no capítulo 8 de Coríntios, né? Comer a carne não é nada para quem é forte, mas para o fraco é. E então, por causa dele, Paulo vai terminar o capítulo 8 dizendo: por causa dele, eu nunca mais como uma carne. Se por causa dele, se ele vai se escandalizar, se eu vou ser um tropeço para a vida dele, então eu deixo de fazer. Paulo vai fazer esta mesma relação aqui. Ele diz... não seja porventura, verso 16, vamos pegar aqui do verso 15, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Se por causa de comida você faz o seu irmão se entristecer, vamos trocar aqui por algumas outras coisas. Se por causa de Instagram, se por causa de fotos, se por causa de praia, se por causa de qualquer outra coisa que você acha na liberdade de fazer, o seu irmão se entristece com você, então já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Paulo faz a mesma coisa na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8. Cristo também morreu pelo fraco na fé. Cristo também morreu por aqueles que ainda não são tão fortes assim, que olhando para a vida do outro, que já está numa caminhada, já aprendeu muita coisa com as Escrituras e já se libertou de muitas amarras antigas, e então ele se acha na liberdade de fazer, mas se esquece que todas as coisas são lícitas. Eu tenho a liberdade para fazer qualquer coisa, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. É isso que Paulo está nos ensinando ali também em 1 Coríntios 6, né? E também no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. E ele diz aqui então: não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Lembre, o irmão fraco na fé, o débil na fé, como ele diz no capítulo 1, também foi salvo por Cristo. E eu devo olhar para ele antes de fazer. Eu não posso agradar a mim mesmo. Mas tudo isso eu vou aprendendo por meio das Escrituras. São elas que vão me ensinar a ter perseverança, paciência com este irmão. Continuando aqui o verso 14, o capítulo 14, ele diz: não seja, pois, vituperada o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Veja, eu não agrado a mim mesmo, e quando eu não agrado a mim mesmo, eu sou agradável a Deus. Verso 19 do capítulo 14: pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então vem uma advertência no verso 20: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Aí troca aqui a comida por outras coisas que você acha que tem liberdade de fazer, né? E que escandaliza o seu irmão. Você deveria pensar:
será que isso que eu faço escandaliza o meu irmão? E se escandaliza o meu irmão, que porque em Cristo morreu, então eu posso estar destruindo a obra de Deus. Então, não destrua a obra de Deus por causa de comida. Se o meu irmão se escandaliza pelas coisas que eu como, eu deixo de comer, como Paulo diz no capítulo 8 de Coríntios. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Se o que eu faço gera escândalo, eu deixo de fazer. Se o que eu faço é um tropeço, porque escândalo aqui é tropeço, né? Colocar um obstáculo na frente do outro. Em Mateus 18, Jesus vai falar para tomar cuidado, aqueles que colocam tropeço na vida do outro. Nós precisamos olhar para o outro. E todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar. É bom a gente deixar de fazer, né? Se o meu irmão vai tropeçar com aquilo, ou se ofender, ou se enfraquecer. Capítulo 14, verso 21. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Por isso que o fraco na fé acaba tropeçando. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, eu acabo sendo um instrumento de tropeço na vida daquele que ainda é um fraco na fé. Por que eu não faço o que eu quero? Porque eu posso estar fazendo algo que pode atrapalhar a vida daquele que ainda não tem a fé que eu tenho. A fé está em desenvolvimento, de modo que cada um de nós está num patamar diferente e não fomos ainda aperfeiçoados. Então, tem gente que acaba colocando ou fazendo coisas que o outro olha e fala, misericórdia, o meu irmão está fazendo esse tipo de coisa. Chega no Natal, chega no Ano Novo, chega em festas, esse momento que no meio do ano, né, mês passado, mês de junho, né, teve as festas juninas, e quantas pessoas se escandalizando de ver nas redes sociais tantas coisas acontecendo, e tantos pastores instruindo e ensinando a tomar cuidado com essas coisas, questões culturais que nem sempre nós deveríamos estar copiando as coisas do mundo e que tem trazido escândalo ou tropeço na vida de outros olhando para aquilo e entendendo, se o meu irmão está fazendo, eu vou fazer também, mas não sabe o porquê fazem. E assim estão agradando a si mesmo, mas estão trazendo tristeza, escândalo, para ofensa para aqueles que ainda são novos na fé, fracos na fé, débeis na fé. Então, aqueles que são fortes deviam suportar a debilidade dos fracos. Então, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Junto com a perseverança vem a consolação. E as Escrituras nos dão esta dupla bênção para a nossa vida. De que junto com a perseverança, parece que só há sofrimento, mas pelo contrário, o ensino das Escrituras constantes nos traz também consolação diante de dificuldades que nós enfrentamos nessa questão da comunhão de uns com os outros. Nós somos consolados pelas Escrituras, ao mesmo tempo em que as Escrituras nos ensinam com o propósito de sermos pacientes diante dessa situação da comunhão, da unidade da igreja, né? Nós recebemos também consolo de que eu não preciso destas coisas. Pelo contrário, meu irmão é mais importante do que essas coisas do meu próprio desejo. Eu não agrado a mim mesmo, mas eu agrado a Cristo.
E porque eu quero glorificar o Senhor, eu ando em acordo com Ele, concordemente a uma voz, glorifiqueis, eu me uno a Ele para glorificar o Senhor com uma só voz, sendo Ele forte ou fraco na fé. E assim as Escrituras nos vão consolando, então, de que aquilo é muito mais importante do que os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades. E aí ele conclui o verso 4 dizendo que, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. É nesse contexto que nós vamos também ganhando esta esperança de que nós estamos no caminho certo, de que estamos cumprindo a vontade de Deus, de que estamos agradando ao Senhor. Não é este o nosso propósito? Não é glorificar a Deus? Nós não fomos criados para glorificar o Senhor. Nós não fomos criados para nos alegrarmos nele. Então, por que queremos alegrar a nós mesmos? Por que queremos trazer glória para nós mesmos? Nós nos diminuímos para que Cristo aumente. Lembra do que João 3, João Batista diz? Que ele cresça e que eu diminua. Este é o caminho da fé, este é o caminho da vida cristã. Não, a liberdade cristã não é a oportunidade para fazer qualquer coisa. Gálatas capítulo 5, Paulo nos alerta, e Pedro também, sobre a liberdade não é a oportunidade para a libertinagem. Não é porque eu tenho uma liberdade em Cristo que eu posso fazer todas as coisas. Pelo contrário, a minha liberdade em Cristo me dá a oportunidade de servi-lo, de amá-lo e de fazer o que Ele quer e não o que eu quero. Que Ele cresça e que eu diminua. Eu sou escravo dele, como Paulo diz em Romanos capítulo 6. Agora nós não somos mais escravos do pecado, livres do pecado, mas no mesmo capítulo ele diz escravos da justiça, escravos de Deus. Então fomos livres do pecado, mas escravos do Senhor. E como escravos do Senhor, nós não agradamos a nós mesmos, nós servimos ao Senhor e glorificamos a Ele, junto com o nosso irmão, que ainda está aprendendo os conceitos da fé, esta caminhada cristã. Então, junto com este texto de Romanos 15, dos versos de 1 a 6, leia também 1 Coríntios 8, onde ele também vai falar daqueles de consciência forte e outros de consciência fraca, e que no capítulo 9 ele vai colocar ali que ele também tinha o direito, mas ele abriu mão do seu direito. E no capítulo 10 ele então instrui a igreja dizendo: olha, se tiver numa situação assim, coma. Se tiver em outra situação, não coma. Ou seja, em cada situação da nossa vida, por causa do nosso irmão que ainda não está no mesmo nível espiritual ou de conhecimento bíblico, nós então, olhando para ele, para a sua debilidade, nós então deixamos de fazer aquilo que eu tenho liberdade para fazer, mas eu não faço por causa dele. Então, esta perseverança vem das Escrituras, de uma constante leitura das Escrituras, de uma intensa e profunda leitura das Escrituras. Não é só uma leitura de domingo, mas a leitura que transforma, ou o ensino que transforma a nossa vida. O ensino das Escrituras que transforma é aquele ensino onde nós nos aprofundamos cada vez mais sobre o que esse texto quer dizer para a minha vida, o que eu devo fazer, o que eu devo realizar para a glória de Deus e diante do meu irmão, porque são as duas realidades que nós vemos resumidas por Cristo: amar a Deus e amar ao próximo. Se amamos a Deus, amamos o próximo. Não há como desligar uma coisa da outra. Quem diz amar a Deus e odeia o próximo
João diz que está se enganando. E quem ama o próximo sem amar a Deus, que é outro grupo que nós temos em nossos dias, também não terá salvação. Ele faz o bem para o próximo, mas não está amando a Deus. Então ele também não está de acordo com as Escrituras. Que Deus te abençoe. Que nesse dia, qualquer coisa que você for fazer, que você pense na sua liberdade e que vai ser exposta a todos. Pense, você está agradando a si mesmo? As Escrituras te ensinaram a ser perseverante no sentido de glorificar a Deus? Se você está fazendo porque você quer, então você está esquecendo do seu irmão. Se você está fazendo para glorificar a Deus e você não está agradando a si mesmo, e isso veio das Escrituras, não foi uma decisão pessoal, mas algo que realmente mudou a sua vida, então que Deus abençoe você nesse dia em tudo que você for fazer para a glória dele, e que isso venha de um estudo profundo das Escrituras. A perseverança que nós precisamos, ela é fruto de um ensino das Escrituras, e ela nos levam a ter esperança no Senhor. Que Deus te abençoe.